Salmo 3, né? A gente não fala capítulo em Salmo? Salmo 3. As conclusões às quais o salmista chega em relação aos perigos. A nossa vida sofre muitos perigos. Não preciso nem lembrá-los disso, mas deixa eu ser um pouquinho dramático aqui, porque quem sabe nos assusta um pouco. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho assustado, né, na nossa vida, para pensar nas coisas espirituais. Às vezes nós pensamos que certas coisas só acontecem com outros, não acontece conosco. Não aconteceria conosco, né? Nós pensamos assim, mas nós estamos rodeados de perigo. Eu acho até que é um verdadeiro milagre não acontecer tantas coisas ruins conosco. Nós estamos num mundo muito perigoso, um mundo incerto, e de vez em quando morre alguém, a gente começa a pensar nessas coisas, né? Mas aí saiu do funeral e tudo volta ao normal. O nosso normal é não nos preocuparmos com essas coisas, e a gente também precisa tomar cuidado para não ficar tão temeroso da vida a ponto da gente não conseguir mais viver com alegria, viver só com ansiedade. Mas nós estamos rodeados de perigos. O salmista, no Salmo 3, ele chega a algumas conclusões que eu quero apresentar para vocês aqui. Mas, meus irmãos, não é impossível um acidente fatal de carro numa estrada de terra. Por que eu falei estrada de terra? Alguém me falou assim: é tão bom, é tão bonito, né, andar em estrada de terra, gostoso, seguro. Eu falei: não é seguro não. Estrada de terra tem perigos, pessoas já morreram em estrada de terra, não é? Mesmo porque aqueles que andam nas estradas de terra, às vezes tem aqueles corcovados assim, e você vai naquela velocidade e a estrada estreitinha, você não sabe o que tem lá do outro lado, mas você vai esperando que não tenha nada, e o outro do outro lado também. Então é perigoso. Não é impossível um acidente fatal, por exemplo, numa estrada de terra, sem contar com as estradas de asfalto, né? São perigosas. Não é impossível você adquirir ou contrair, né, um câncer e ficar num câncer terminal. Não é impossível. Aliás, nos últimos anos, eu não sei para vocês, né, mas para mim eu tenho tantos amigos com tantos casos de câncer, né? E não apenas casos tratados, mas casos onde a pessoa vem a óbito mesmo. Não é impossível essas coisas. Não é impossível um aneurisma cerebral. A pessoa está andando, está com a saúde, parece que perfeita, e de repente estoura uma veia no cérebro e morre na hora. Um aneurisma. É perigoso demais viver. Nossa, que tragédia foi seu dia hoje, né? Eu falei, eu precisava colocar em vocês um pouco desse clima de tragédia, porque eu quero falar de perigo. Então eu espero ter conseguido. Mas agora nós precisamos de esperança, tá bom? E o Salmo 3 é um salmo em que chegamos a conclusões que o salmista chega também, em relação aos perigos. O que nós vamos fazer nesse mundo tão perigoso? Vamos nos paralisar pensando assim: qualquer hora descola uma veia dentro de mim, a gente não vai viver? Ou nós vamos viver de modo tão despreocupado que achamos que somos invulneráveis, ou seja, nada acontece de mal sobre nós ou contra nós.
o salmista chega a essas conclusões. Primeiro, ele não nega que a vida tem perigos. Por isso que eu queria falar para os irmãos. Você não pode negar que o mundo é perigoso. O título nos fala isso e também o versículo 1. Então alguém pode ler, por favor, o título e o versículo 1. Versículo 0 e versículo 1. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Quem conhece a vida de Davi, só o momento de glória dele, não para pensar o quanto ele foi um homem que teve perigos na vida dele. Ele foi rodeado de perigos. Ele fugia para um canto, fugia para o outro, escondia-se numa caverna, fingia-se de louco, para que não soubessem que era ele que estava naquela cidade. Foi para o meio dos inimigos. E aqui ele foge do próprio filho dele. O exército do filho dele era tão forte, que lá no texto fala isso, que é primeiro, eu estava vendo na referência, segundo Samuel 15, ele fala, não adianta a gente ir no encalço do exército de Absalão. Ele fala, é perder a batalha. O exército dele é muito forte. Então ele reconhecia que o perigo rodeava e que ele não podia facilitar, que ele tinha que fugir mesmo para salvar sua própria vida. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, ele disse, não considero a vida preciosa para mim mesmo. No entanto, ele entrou dentro de um cesto e saiu correndo. Porque uma coisa é o nosso ideal. Eu vou servir ao Senhor até a morte, mas se possível eu quero me desviar da morte. Então não é uma fraqueza de caráter fugir. Quer dizer, nem sempre é uma fraqueza de caráter fugir, mas é reconhecer, há um perigo e eu não vou facilitar. Por exemplo, vocês têm que tomar cuidado com a sua própria casa, porque os acidentes domésticos são muito grandes. E a gente não tem que pensar só acontece com os outros. Não, acontece conosco também. A gente tem que tomar alguns cuidados. Ele não nega que os inimigos, os perigos, os adversários estão crescendo cada vez mais em volta dele. E ele lembra disso e lembra do próprio filho. No versículo 2, não apenas os perigos, mas o desânimo. O desânimo também toma conta de nós em alguns momentos. Versículo 2. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Isso desanima qualquer um. Porque não são poucas pessoas, são várias pessoas que estão dizendo isso. Que Deus não vai te salvar. Agora não tem escapatória. Hoje estudar a vida de Davi é relativamente fácil, porque é só você ver os textos, as fugas, os perigos. E se você quiser, você pula as páginas e vai para um momento de glória de Davi. E aí você vê Davi como rei, Davi todo pomposo, com vários planos bons na cabeça, não enfrentando mais perigo, pelo contrário, todo mundo temendo Davi. É muito fácil você passar as páginas, mas ele não tinha páginas para passar. Ele estava vivendo a história que nós lemos. E quando você fala para a pessoa, não, fica tranquilo, isso aí passa. Como é que você sabe? Você já pode folhear o livro da vida da pessoa? Não. Saiba que quando uma pessoa está em perigo, em desânimo, nós precisamos ouvir e nos compadecer dela, dizer que nós vamos orar por ela,
Mas não tenta facilitar a vida das pessoas, porque você não consegue facilitar nem a sua vida. Então, ele não nega que existem perigos. Nós estamos incentivando nos Salmos, se alguém ainda não percebeu isso aí, é você abrir o seu coração para Deus. Fala o que está acontecendo. Não começa a negar na sua vida as coisas que estão acontecendo. Assim eram os salmistas, né? E aí você tem escolha, como Davi também tinha escolha. Ou você fica na fraqueza, ou você toma Deus como seu escudo. Você fica na humilhação, ou toma Deus como a sua glória. E você fica na incredulidade, ou então você tem Deus como a sua exaltação. É uma escolha que você faz. Não importa os perigos que você esteja enfrentando. Eu queria perguntar se na Bíblia de alguém, porque na minha não tem, mas eu queria perguntar se na Bíblia de alguém, no final do versículo 2, tem a famosinha palavra Selá. Tem? Tem? Ótimo. Na minha não tem esse aqui, e só descobri estudando com algum comentarista que tinha aqui. Ninguém sabe exatamente o que é Selá, mas Selá pode ser um crescendo na música, né? Sabe a música quando começa a aumentar o volume? Pode ser isso. Outros falam que é um momento de pausa, onde as vozes param e começam os instrumentos musicais. Outros dizem que é em vez de um crescendo, diminuindo, para que haja uma reflexão sobre esses assuntos. Nós não sabemos exatamente o que é, mas parece que todos chegam à mesma conclusão. Selar é para você saber que alguma coisa mudou ali, daquele versículo para o próximo. Então Davi, quando ele fala essas coisas, ele não está negando os perigos da vida dele, ele diz que a vida está dura, como diz outro, a vida não está fácil para ninguém. Só que no versículo 3 ele já muda o tom da música, ele muda o tom da conversa, e você vai notar isso. Versículo 3: Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Mesmo sem o selar, esse termo musical aí talvez, o próprio versículo 3 ele já começa dizendo que é uma outra conversa. Eu tenho muitos adversários, são numerosos, eles zombam, eles falam que em Deus não há salvação, porém, porque vai mudar alguma coisa na perspectiva dele. E o que ele muda? Ele para de olhar tanto para os perigos, para as dificuldades. Ele não vai ficar pensando, eu posso morrer na estrada de acidente de carro. Ele não vai ficar pensando, eu posso ter um câncer. Ele não vai ficar pensando, pode ter um aneurisma. Você não tem que ficar pensando isso. Eu só falei para os irmãos que é para saber que não é impossível, mas você não tem que ficar todo o tempo pensando, a minha vida é um perigo, o próximo passo tem um bueiro aberto. Você não tem que ficar pensando assim. Você tem que pensar, o Senhor é o meu escudo, Ele é a minha glória, Ele é o que exalta a minha cabeça. Melhor pensar assim, não é, irmãos? E você não está com pensamento positivo, não é isso? Você está com pensamento na pessoa certa, como Jó, ainda que ele, complete, ainda que ele, nele confiarei. Alguém lembra o que é? Ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Então, esse é o pensamento que o crente precisa ter no Senhor. Às vezes você desanima, mas está aí para você. Não negue os perigos da vida, mas também não fique atolado lá pensando naquilo, até fazer mal para você.
Tem gente que sofre de tanta ansiedade, que a maioria dos medos e os pavores dele nunca vão acontecer na vida dele. E o versículo 4 agora, ele não precisa temer os homens, essa é outra coisa muito importante. Mas ele eleva os olhos dele para o monte, é de lá que vai vir o socorro dele. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Um dueto aí, né? Uma versão diferente, né? Ele clama ao Senhor, em vez de ficar paralisado no perigo da vida, nos adversários, ele clama ao Senhor e ele sabe que Deus vai responder do santo monte. Qual monte é esse? Tem até um nome. Qual é o monte? Sião. Monte Sião. São os montes que ficam em volta de Jerusalém. E o povo de Deus foi instruído a orar olhando para Jerusalém, de onde eles estiverem. Por exemplo, se um judeu estivesse no Brasil, ele olharia para o leste, onde o sol nasce. Já Daniel, como ele estava no Irã, na Pérsia, ele olhava para o oeste, que era o outro lado, porque é lá onde estava a direção de Jerusalém. Alguém pode ler o Salmo 2:6? E o outro pode ler Salmo 121:1. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então é uma referência aonde Deus está, né, em Jerusalém. E Salmo 121:1, alguém pode ler? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Aí a gente já sabe a resposta. O meu socorro vem Do Senhor que fez o o Senhor, céu e que a terra. fez os céus e a terra. Então ele parou, não é que ele ignorou que tem perigos, ele não nega que a vida é perigosa, que tem adversários, que o próprio filho dele quer matá-lo, ele não está ignorando isso. Mas ele vai ficar maluco se ele ficar olhando só para isso. Então ele começa a olhar para o Senhor. E é o meu incentivo para vocês. Os salmos nos curam de muitas perturbações. Tem pessoas que ficam até doentes fisicamente de tanta ansiedade. Mas quando você começa a olhar os salmos e presenciar, e praticar, e orar igual o salmista, quem sabe não vem a cura para você. Para de olhar um pouquinho para as dificuldades, para aquilo que pode acontecer, mas olhe para o Senhor, que Ele vai te socorrer no momento que Ele quiser. Sabe como que nós vemos que ele realmente descansou? O descanso da alma dele, como o irmão falou, ele nos sacia com pão e sacia a nossa alma e tudo mais. A prova, no caso do salmista, é dormir. Dormir. Só o fato dele dormir, ele já está provando e comprovando: eu estou descansando no Senhor. Versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Como é que você pode deitar e pegar no sono quando alguém quer te matar? Só descansando no Senhor. Ele não consegue esse descanso nele próprio, mas no Senhor. Porque o Senhor me sustenta. É o Senhor que me embala. É o Senhor que faz na minha. É o Senhor que me dá sono. Tá bom? Então, se você não está com sono, procura um médico. De repente você precisa de alguma ajuda. Mas às vezes é ansiedade. Procura acalmar o seu coração no Senhor. Eu não estou prometendo, tá bom? Não sou médico, mas quem sabe vai vir um sono para você. Às vezes nós estamos muito ansiosos. O versículo 6, nem a quantidade tira a confiança do salmista. Porque quantidade nos assusta, né, irmãos? Quantidade nos assusta. Quantidade de dívida, quantidade de problema,
quantidade de inimigos, várias coisas nos assustam. E ele nem com a quantidade ele fica assustado. Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu acho que Elias queria ter a confiança de Davi, mas Elias não teve. Elias, ele fugiu, uma quantidade enorme, uma mulher. Mas aquela mulher também tinha um exército, né? Mas ele tinha acabado de matar 400, pelo menos, né? 400 profetas de Baal. Mas ele ficou com medo que a mulher disse, não lembro exatamente as palavras, mas ela disse: eu vou te matar. E ele foge e ele não consegue ter paz. Elias não conseguiu ter paz. E Davi, ele tem um exército poderoso. Vamos ler aquela referência que eu mencionei. Segundo Samuel 15, versículo 13. Alguém pode ler? 2 Samuel 15, versículo 13. Davi não facilitava: opa, vou morrer hoje. Não. Se pudesse ficar vivo é melhor. Ele fugia mesmo, mas ele confiava no Senhor. Versículo 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei. Aí ele não tinha sido rei ainda, depois disso daí. Você está lendo 2 Samuel? 15? 13. Tá bom, eu falei, deve ser. 15 e 13 eu confundi. Não tem problema. Eu pensei, essa Bíblia é de São Dionísio, não é possível. Agora eu estava olhando, não era a minha. Agora vamos lá. 2 Samuel 15, 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue delicadamente a Absalão, decididamente a Absalão. Isso, ou seja, é muita gente. Todo mundo, Davi não ficou do seu lado, ficou do lado do seu filho. Aí versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. É isso. Então Davi, ele não é um sonhador, não é alguém que fala: não, vamos enfrentar que vai estar tudo bem. Não, vamos tomar cuidado, vamos fugir. Não dá para enfrentar Absalão na condição que Absalão está no momento. Ele está muito fortalecido. Então, meus irmãos, não ignorem que há perigos. Não facilite. Há perigos, mas confie no Senhor. E o sono veio para Davi, ele dormiu porque o Senhor o sustentava, e eu imagino que ele acorda bem, ele fala: eu não tenho medo de milhares do povo. Por que ele faz isso? Porque ele confia no Senhor. É o que nós vamos ver agora no versículo 7. Ele não se concentra nos perigos, mas ele se concentra em Deus. Então, nós vimos no início, ele não nega os perigos. Depois nós vimos, ele não teme aos homens. E agora nós estamos vendo que ele não se concentra nas dificuldades, nos perigos, mas ele foca a vida dele no Senhor, em Deus. Versículo 7. Venha, Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. O salmista sabe, não é ele quem luta, é Deus. Deus está lutando contra os inimigos. Ele até fala: pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Então não é ele que faz isso, Davi, mas é Deus quem vai fazer. Então ele vai confiar em Deus. Ele não sabe como que Deus vai livrá-lo, mas ele confia.
como você também, nos perigos da sua vida, nas suas dificuldades, naqueles momentos que você não sabe o que fazer, talvez em vez de você pensar, ah, Senhor, tem crescido muitas dificuldades na minha vida, talvez você pode desafiar a sua própria vida. Quero ver como que Deus vai fazer agora. Quero ver como que Deus vai me livrar. Não é que você está duvidando, você está curioso em saber como que Deus vai me livrar dessa vez. De outras vezes, Ele livrou de muitas maneiras, você conhece. Como será que Ele vai fazer agora? Confie no Senhor. E o versículo 8, a salvação é de Deus, mas a bênção é do seu povo. Versículo 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Selá tem aí também. Então veja, você não precisa se preocupar em como vai fazer. Simplesmente receba a bênção do Senhor. Ele vai te abençoar. Meus irmãos, isso aqui não é um pensamento positivo para ficar repetindo até que aconteça. Não. É uma confiança única no Senhor. Às vezes nós temos um sentimento como os 2 primeiros versículos. Os 2 primeiros versículos são versículos que nos assustam. Os adversários cresceram e muitos estão falando contra Deus, que Deus não vai me salvar. O meu filho está me perseguindo, mas Deus vai abençoar. E Deus abençoou de tal maneira que Davi começou a ter amigos, veio amigos da onde ele nem esperava. Por exemplo, um tal de Itai. Itai ele nem era israelita, era um forasteiro e um homem que jurou lealdade para Davi. Eu vou ficar com você. Davi até falou para ele: você está doido? Você vai ficar do lado do meu exército? É muito perigoso. Ele falou: não, eu quero ficar do seu lado. E Deus abençoou grandemente Davi. Esse Itai que eu estou falando é na sequência de 2 Samuel 15, tá? Que nós lemos. Então, que Deus abençoe os irmãos. Existem perigos na nossa vida? Sim, tem. Tomada continua dando choque. Se a energia estiver ligada, continua dando choque. Então, tem que tomar cuidado se você tem criança que gosta de colocar os dedinhos ali. O chão molhado ainda faz pessoas caírem e quebrarem a bacia, o fêmur. Não mudou, é a mesma coisa. Os perigos estão ao nosso redor. Vamos tomar cuidado, vamos pedir a proteção do Senhor, mas não vamos ficar encalhados nesse pensamento. Eu vou morrer, a qualquer momento eu vou morrer. Não fica pensando essas coisas. Pensa, o Senhor é o meu escudo, é a minha glória e Ele me exalta. Pensa assim. Amém. Porque o Senhor, Ele quer que você pense dessa maneira. Não tema os homens, não ignore os perigos, mas não tema os homens e confie no Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado porque, apesar de estarmos num mundo tão perigoso, nós vimos centenas ou milhares de livramentos do Senhor na nossa vida. Nós estamos muito gratos a isso. Por isso, pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a nos livrar dos maiores dos perigos, que é nós desviarmos a nossa fé do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos mantenha olhando para o Senhor, porque é o Senhor quem nos exalta, é o Senhor quem nos protege. Oramos assim, ó Deus, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.